Comunicação pastoral. A ferramenta que o pastor tem nas mãos para expor as verdades da palavra de Deus é a sua capacidade de se comunicar. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Isso significa dizer que se a comunicação for insatisfatória, seremos responsáveis por criar ruídos no veículo que leva esperança para as pessoas. Olá, juntos mais uma vez. Sou Adalberto Fagundes e estou aqui para te auxiliar nesta jornada tão singular que Deus nos confiou. Vem com a gente, nós te faremos bem, porque o Senhor prometeu. Fico feliz por este assunto ter despertado o interesse em você. Comunicação não é um tema pertinente só para nosso tempo. Sempre foi alvo de preocupação em todos os períodos da história humana. Vale lembrar que no texto de Abacuque temos, por exemplo, um dos princípios de comunicação muito utilizado durante os dias de hoje. Você se lembra dos chamados outdoors? Aqueles imensos painéis ao ar livre fazendo propagandas e publicidade? Pois é, o princípio deles está em Abacuque 2, verso 2. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Comunicação é preocupação só de nosso tempo? Ou Deus já instruía seus servos a se preocuparem com ela desde os tempos do Antigo Testamento? A finalidade deste vídeo é de contribuir com a eficácia de seu ministério, que é muito precioso para os nossos dias, principalmente neste tempo onde somos dominados por tudo que é digital. É sabido que quando o tempo do Novo Testamento começa, houve inúmeras transformações em todas as esferas sociais e globais daquela época. Do ponto de vista religioso, você deve se lembrar que o judaísmo estava completamente fragilizado e dividido. Vale lembrar que os fariseus e os saduceus se separaram do judaísmo nessa época. Naquele tempo também separou-se do judaísmo os essênios e foram morar nas montanhas. Pensando em termos de governo, os gregos no período intertestamentário, com a morte de Alexandre o Grande, perdeu seu lugar no cenário global e cedem espaço para o domínio romano. No entanto, uma das grandes contribuições que os gregos deixaram foi a chamada helenização dos povos conquistados, que fez com que todo o mundo conhecido falasse a língua grega. Eu sei que alguém pode estar se perguntando: o que isso tem a ver com comunicação pastoral? Calma, espera um pouquinho. Eu vou chegar lá. Isso, na verdade, é o pano de fundo para mostrar o tamanho do campo dos quais o Evangelho encontrou para que pudesse ser disseminado. Se prestarmos atenção no livro de Atos quanto à sua progressão, veremos que do capítulo 1 até o capítulo de número 8, o líder que mais se projeta no início da história da igreja é o apóstolo Pedro. Quando chega no capítulo 9, com a conversão de Paulo, Pedro vai perdendo espaço de projeção no livro de Atos, ao passo que Paulo vai ganhando. Pedro exerceu um ministério muito mais nacionalista, enquanto Paulo foi mais abrangente, levando a mensagem aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel, conforme o próprio Deus declara ao responder à oração de Ananias em Atos capítulo 9, verso 15. Essa abrangência de sua missão exigiu que ele criasse uma forma diferenciada de comunicação,
para poder se comunicar com a igreja que seria espalhada por todo canto. Aí sim, eu cheguei aonde eu queria chegar. Para que Paulo pudesse se comunicar de forma eficaz com as igrejas, ele mesmo inventou a forma epistolar de escrita. Vale destacar que as cartas que circulavam entre o império continham cerca de 120 a 200 palavras dentro do seu conteúdo. Paulo usa o princípio das cartas, mas dando uma nova abrangência, surgindo assim a forma epistolar de comunicação. Paulo foi um homem muito à frente dos homens de seu tempo, em termos de capacidade comunicativa. Não é à toa que, sem ele saber, escreveu 13 textos de um total de 27 livros que compõem o Novo Testamento. A grande diferença entre as cartas correntes no Império Romano e a forma epistolar de escrita paulina está principalmente na quantidade de palavras em seu conteúdo. Pois entre as epístolas que Paulo escreveu, a menor é a de Filemão, contendo 375 palavras no original. E a maior é a Epístola aos Romanos, que conta com a soma de mais de 7.000 palavras. Paulo cria uma forma inovadora de comunicação para atender à necessidade de estar conectado com as igrejas. Caso vocês queiram se aprofundar um pouco mais neste tema epistolar, eu sugiro que leiam o livro Panorama do Novo Testamento, escrito pelo Dr. Robert Gundry. Ele foi publicado pela editora Vida Nova. Gundry é um grande erudito em matéria de Novo Testamento. Essa reflexão sobre a necessidade do pastor buscar recursos eficientes para a comunicação tem sido o calcanhar de Aquiles para muita gente. Hoje, assim como em outras épocas, a preocupação multidisciplinar para a realidade exige dos expositores da verdade mais empenho no formato de comunicação. Jesus, em seu tempo, para se comunicar, usou diversos recursos de comunicação. Quando foi procurado por Nicodemos à noitinha, o Senhor fez o uso do expediente da curiosidade para poder se comunicar eficientemente com ele e disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Curioso com aquela palavra, você se lembra que Nicodemos retruca dizendo: como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre da sua mãe e nascer pela segunda vez? Vocês se lembram disso? Vejam que Jesus provocou um ambiente para que a atenção do seu público fosse cativada, para depois ensinar o conteúdo básico que todo ser humano precisa saber. No caso da mulher samaritana, o Senhor Jesus produz uma provocação cultural, pedindo água a uma pessoa samaritana, estando o próprio Jesus no território dos samaritanos. Uau! Jesus foi muito corajoso. A provocação, num primeiro momento, gerou um diálogo de completa desaprovação por parte da mulher. O diálogo gerou revelações acerca de Jesus quando a mulher, no final, declara Jesus como profeta. Depois a mulher questiona Jesus em relação ao lugar certo para a adoração. Finalmente, Jesus ensina a mulher que a adoração não é questão geográfica, e sim de intimidade com Deus em qualquer lugar. Mas veja comigo, tudo isso começou a partir de uma provocação feita por Jesus. Podemos afirmar que a comunicação pode ser baseada em princípios e criatividade. Guarde bem isso, criatividade.
Há inúmeros exemplos de técnicas de comunicação espalhadas por todo o Novo Testamento. Digo isso para que fique bem gravado em nossas mentes o grande desafio que temos de nos fazermos entendidos em nossas palavras diante do público que Deus coloca diante de nós. Neste mundo digital e diante das gerações mais novas, o desafio é grande para os pastores alcançarem espaço nas redes sociais. Não é verdade? A luta deve ser constante. Penso que se o apóstolo Paulo vivesse em nosso tempo, ele teria uma equipe multidisciplinar que cuidaria do seu site, Instagram, Facebook, blog, canal de YouTube e, quem sabe, Paulo teria desenvolvido uma forma de comunicação mais eficiente que estas que eu já citei. Quem sabe até ele criaria um aplicativo muito específico somente para se manter conectado com as igrejas de sua tutela. Pensa um pouco nisso. Mas a grande questão é: como ser um pastor com tantas atribuições e ao mesmo tempo cuidar de tudo isso? Talvez a resposta seria identificar no meio de nossas ovelhas jovens e adolescentes que encarregaríamos dessa tarefa sob nossa supervisão. Na igreja que pastoreio, temos um grupo que abrange todos da rede de cuidado da igreja, em uma determinada rede social, administrado pela secretária da igreja e pelo pastor. O grupo é fechado e só os administradores postam. Através dele, criamos posts todos os dias, parabenizando os aniversariantes, tanto aqueles de casamento quanto de nascimento. Nesse mesmo aplicativo, oramos com a igreja todos os dias no mesmo período. Isto é o básico do básico. Não é muito, mas garante uma comunicação diária com a igreja. Temos outros grupos abertos para a igreja. Ali, todos os dias, acolhemos os pedidos de oração que formam a agenda de oração diária que acabei de citar há pouco tempo. Trago essa informação não no sentido de ser exemplo para você ou para alguém, mas sim no sentido de sugestão para usarmos o que temos em mãos como ferramenta para a comunicação diária com a igreja que Deus nos confiou. A igreja, pelo menos uma, eu conheço uma igreja que eles têm um aplicativo próprio onde ali veicula todo tipo de informação. Sei que nossas ovelhas estão inseridas no mundo global, digital e de alta tecnologia. Sei que cada uma delas ouvem muitos pastores midiáticos durante a semana e, muitas vezes, as nossas ovelhas nos comparam com ele. Mas eu tenho algo para te falar. A grande questão que eu levanto é que, quando nossas ovelhas precisam de uma visita por estarem enfermas ou por qualquer outro motivo, quem estará com elas nestes momentos? Quem é? É você, será eu, os pastores locais. O mundo high-tech, ou seja, o mundo de alta tecnologia, jamais conseguirá vencer o mundo high-tech, quando estamos juntos de nossas ovelhas, tocando-as e estando com ela. Nada supera essa realidade, mas ao mesmo tempo vale lembrar que não podemos deixar de ocupar um espaço diário com nossas ovelhas para estarmos em constante comunicação com elas. Houve uma mudança no significado de estar perto. O estar perto deixou de ser geográfico e passou a ser digital. Para os pastores locais, as duas esferas são realidade. E para aproveitarmos duas realidades, nossa comunicação também precisa ser abrangente e principalmente no mundo digital. Na verdade, eu espero ter provocado você a pensar com mais cuidado nas questões de comunicação, tendo em vista que as redes sociais têm bombardeado nossas ovelhas e não podemos ficar sem fazer nada. Este vídeo
Se este vídeo te fez bem e você queira me retribuir, faça a sua inscrição, dê o seu like, indique este vídeo para alguém e nos ajude a crescer com este canal próprio para pastores. Vem com a gente, nós te faremos bem, porque assim o Senhor prometeu.